dia. Estamos aqui para mais um estudo do Livro dos Espíritos, né? Agora fazendo um fechamento dessa parte um do capítulo 3, que é sobre da criação, né? Então vamos fazer a nossa oração aqui para a gente se conectar com a espiritualidade. Bom Espírito presente aqui. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui para me intuir, para me orientar, para que esse estudo saia o melhor possível para abrir a mente dos nossos irmãos. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, meus irmãos, nós vamos fazer um estudo aqui agora, da página 70, sobre considerações e concordância bíblica concernente à criação. Então vamos lá. Na pergunta 59, não é nem uma pergunta, é um resumo, né? Nessa 59, ele não fala assim: os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiado na ciência, a razão reconheceu a inverossimilância de algumas dessa teoria. A que os espíritos apresentam confirmam a opinião que é muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, naquele tempo, né, o povo, né, principalmente que isso aqui é o povo hebreu, ele tinha as opiniões deles, né, e eles tinham as ideias, cada um divergia do outro. Porém, com o avanço da ciência, da tecnologia, muito dessas questões foram caindo por água abaixo, né? Não que seja real, mas foi sendo esclarecido da melhor maneira possível, né? Porque algumas teorias que eles tinham não estavam de acordo com a ciência, e a ciência veio para nos esclarecer, ok? E continuando, ele ainda fala assim: a objeção que ele pode fazer é de estar em contradição com o texto do livro sagrado. Mas um exame sério mostrará que essa contradição não é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada a que muitas vezes só tinha sentido alegórico. O que nós também podemos entender, gente, que Moisés, naquela época também, quando foi feito o Pentateuco, né, o Alcorão, ele também não podia falar tão abertamente para aquele povo, porque aquele povo não tinha a capacidade mental de entender que se Moisés fosse falar mais profundamente. Então Moisés teve que vamos dizer assim, fantasiar algumas coisas para que eles entendessem, né? Não é que seja irreal o que está escrito na Bíblia. Foi um pouco fantasioso, sim. Porém, há muita verdade ali, ok? E a ciência veio para comprovar isso. A outra questão. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única, a cuja respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse serviço de pretexto, e no entanto a terra gira a malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo a sua própria razão. Ou seja, naquele tempo, se você falasse que a terra girava em torno do sol, em torno de si mesmo, era anátemas. O que é anátemas? As pessoas ficavam amaldiçoadas, eram perseguidos. Então essas pessoas, elas eram perseguidas. Quem tinha ideia de falar sobre o planeta Terra, que o planeta Terra era redondo, né? Que o planeta Terra girava, que existia. Então não poderia falar certas coisas naquela época, que a pessoa era amaldiçoada. Era como tido uma pessoa anátema, né? Uma pessoa que era contrária à letra sagrada. Porque naquele tempo eles achavam que aquilo que estava escrito ali era verdade, né? Só que a ciência, com o tempo, veio explicar, né, que eles tiveram que fantasiar um pouco a Bíblia, gente. Então, o que foi que aconteceu?
Muitas pessoas naquela época foram queimadas, foram mortas, foram perseguidas, né? Porque quando eles contradiziam as escrituras sagradas, eram tidos como os herégios, né? Houve muitas mortes por causa disso. Hoje não, hoje já tem um entendimento. Até quando você mesmo vai conversar com algum católico, evangélico, explicando na visão espírita sobre a criação do mundo, sobre o mundo espiritual, você é amaldiçoado por esses nossos irmãos, porque eles ainda não têm a compreensão que os espíritas têm. E tem gente também espírita também que contesta também muita coisa escrito aqui e escrito lá na Bíblia, né? E ainda tem assim ainda. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva e a inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias de criação indicam outros tantos períodos, cada um destes talvez muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra. E que a teologia não pode negar-se, admitir o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Deve-se daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, meus irmãos, as pessoas querem dizer, por exemplo, que o mundo foi feito em 7 dias, que que foi feito em 6, que no 7º dia Deus descansou. Deus não descansa nunca. Deus está sempre trabalhando. Quem descansa somos nós, os homens, que precisamos descansar para restaurar a nossa força física, a nossa parte orgânica, certo? E esses negócios de 7 dias, o mundo feito em 7 dias, 6 dias, isso não é verdade. Isso foi provado através de muitos fósseis animais que se acharam, né, que há milhões de anos que o planeta Terra vem sendo construído, vem sendo feito, né? Então, Moisés não poderia falar sobre os períodos terciários, aqueles períodos que existem e que se estuda, né? Ele não poderia falar, como eu disse, eles não tinham noções, não tinham evoluções, né? E nem tinham estudo para aceitar isso. Então, naquela época, tinha que ser falado isso. A Bíblia não está errada, gente. Foi uma forma de se falar figuramente, né? Uma forma figurada, para que naquela época aqueles povos entendessem como foi feita a criação do mundo, Adão, como foi feito, entendeu? Porque se você for hoje estudar isso aqui, a gente sabe que não existe esse tipo, aquela Bíblia está bem, né? Bem lá, é como se fosse uma história para criancinha, mas ainda é válido para alguns que ainda não entendem, ok? Aí botou assim: escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe aparecem na superfície. Ordem que está de acordo com o que se diz a Gênesis. Havendo apenas notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos, né? Então, você quando escava o planeta, você vai escavando a Terra, você vai descobrindo animais ali que foram soterrados e vai explicando as épocas que foram feito aquilo, né? Você vai escavando, você vai achando resto de madeira, você vai achando animais, você vai achando tudo, vai achando tipo de solos. Os solos também indicam, né, o tempo, né? Os caras que os arqueólogos, esses estudiosos, sabem disso. Então, a teologia, às vezes, né,
quer entrar no meio de uma coisa que não pertence a ela. Teologia é para se estudar a ciência, é para se estudar Deus, né? E arqueologia é para se estudar, né? Vamos dizer assim, as épocas, os tempos, as dinastias, né? Para saber os tempos que foi construído, quantos milhões de anos foi feito, existiu tal bicho aqui, tal, o que aconteceu com a era antediluviana, a época diluviana, né? Então isso tudo é explicado para os arqueólogos. Teologia, gente, é outra coisa, é estudar Deus, né? Tentar estudar Deus, que ninguém também estuda Deus não, mas pelo menos tentar explicar, né, a vivência de Jesus Cristo aqui, como é que foi feito certas coisas cristãs, né? Então, gente, não vamos misturar as coisas. Aí fala assim, ficou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade sua obra por não ter o prestígio de instantaneidade? Indubitavelmente não. Para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger o mundo, a ciência, longe de apocar a obra divina, mostra sob aspecto mais grandioso, a mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesmo dela se haver efetuado sem derrogação da lei da natureza. Ou seja, a ciência não veio aqui para acabar com a divindade, não veio aqui para acabar com Deus. Ao contrário, ele veio mostrar como Deus trabalha. Ele usa a própria lei da natureza para se fazer as coisas. Nada é fora de um contexto, né, natural. Ou seja, não adianta inventar milagres, inventar coisas, né, que nós não compreendemos e falamos que é coisa milagrosa. Não é, gente, é a natureza. Quem sabe, quem conhece, quem estuda, sabe que a natureza está aqui para fazer as coisas corretas, né? E claro que nós temos a parte espiritual, o divino, que sabe manipular essas essências naturais, né? Esses fluidos magnéticos que existem no universo, para usar a favor da humanidade, ok? De acordo nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, não indica como sendo o do dilúvio universal, ano 1654, da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de suas presenças nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito, pode dar-se de um momento para outro se adquire a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclísmico geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ou seja, né, houve um cataclismo, né, que foi na época de Noé, que foi o dilúvio. Não se sabe se esse dilúvio, não tenho certeza, se foi universal ou se esse dilúvio foi local, foi em alguma parte do planeta, né, algum local, ou se foi universal, aconteceu no planeta todo. Não se sabe, ainda estão se pesquisando isso, ainda estão se procurando isso. Então, por enquanto, né, a gente tem que ter muito cuidado em falar que Deus acabou com o mundo e depois fez um pacto com a humanidade que não acabaria mais em água, né? Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ter paciência, nós temos que ser sábios para analisar isso, ok? E ainda fala assim, ora, o tempo necessário à formação das camadas, fósseis, não permite confundi-lo, e desde que se acha vestígio da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possível. Forçoso será aceitar esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação, né?
Então, os 6 dias nós temos que transformar em 6 períodos. Não são 6 dias, são períodos, ok? A existência do homem, antes do dilúvio geológico, ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, algumas coisas que é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família. Resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era, né? Então, esse 1.650 aqui, gente, ele está falando que quando completou o ano 1.650, houve a catástrofe. Então, morreu todo mundo. Só ficou a família de Noé. Isso pela visão do povo hebreu. Claro que isso não é verdade, né, gente? Um povo hebreu, Noé sozinho, a família dele não ia povoar de novo o planeta Terra, né? Não ia povoar, gente. Não ia povoar, né? Então, porque já existiam outros povos. Eles não foram os únicos, gente. Então, vamos raciocinar um pouco, vamos fazer uma reflexão, que isso é uma história contada pelo povo hebreu, gente. Ok? Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso nesse caso que do 24º ao 18º século, isto é, que no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países. Então, conhecido suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta, do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então, meu amigo, já existia os povos indianos, os sumérios, né, os norte-americanos, gente, os chineses, já existiam. Então, Moisés, né, ele fez uma alusão ao seu povo, o povo hebreu, né? Então, para mim, o dilúvio foi local, não foi universal, foi local, né? Porque ele não teria condições de povoar novamente a terra com tanta gente. Quando eles foram escravizados, o povo hebreu, né, naquela época de José, que José foi vendido, né, como escravo, e ele lá trabalhou com o faraó, foi preso, ele era vidente, então ele decifrava sonhos, e depois conseguiu salvar o Egito, salvou o povo hebreu, né? É uma história aquilo, né, para mostrar que já existiam outros povos. Não era eles o único. Por exemplo, se foi a família de Noé que começou, então só deveria existir hebreus. Como é que eles encontraram egípcios? Né? Nabucodonosor, Macedônia. Né? Como? Gente, não tem como. A diversidade da raça corrobora igualmente esta opinião. O crime e os costumes produzem certas modificações do caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferentes constitucionais mais profundas de que as que o crime é capaz de determinar. O cruzamento da raça dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz a variedade. Ora, para que tenha havido cruzamento de raça, precisa era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência dela atribuindo-se-lhe uma única origem, e sobretudo tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado a ponto de produzir raça, etíope, por exemplo, tão pouco admissível e semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer quanto à evidência dos fatos. Tudo ao invés de se explicar, tudo ao invés se explica.
admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico e atendendo-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levemente a peste de farsa, as doutrinas que pode cedo ou tarde, como tantas outras, de mentir os que se combatem. As ideias religiosas, longe de perderes alguma coisa, se engrandece, caminhando de par com a ciência. Esse meio único de não apresentar lado vulnerável ao cepticismo. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão, analisar bem que Noé não foi a única raça, que o dilúvio não foi universal, foi local, que existia outros povos, os sumérios, os egípcios, os norte-americanos, os chineses, os japoneses, né, os hebreus. Existia, né, o pessoal da África, né? Existia o pessoal da África, gente. Então, gente, vamos parar com essa historinha, né, que isso foi contado por Moisés para poder explicar um pouco a origem da sua raça, né? A raça do povo hebreu, ok? Vamos fazer a nossa oração, agradecer por esse estudo. Sei que hoje foi um pouco maçante, né? Mas a gente precisava falar sobre isso, que eu não quero pular nenhuma etapa do livro do Espírito, para que nós possamos compreender e entender a nossa existência aqui no planeta Terra, ok? Obrigado, bom Espírito. Obrigado por esse estudo, obrigado por me permitir estar aqui estudando, junto com meus amigos. Podemos passar isso em live para todos aqueles que queiram abrir um pouco a sua mente. Sendo assim, Senhor, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.